Na hora em reforma, posto da rodoviária vai ficar fechado de quarta a sábado. Saiba o que fazer se você tem horário marcado. Brincadeira polêmica. Crianças são incentivadas a pintar cavalo em atividade de colônia de férias da Hípica. E caso é tratado como maus tratos nas redes sociais. Carmen Lúcia no Planalto. Temer viaja para agendas no México e na África do Sul. E ministra assume mais uma vez a presidência da República. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. A partir de quarta-feira, quem tem horário agendado na hora, na unidade da rodoviária, vai receber mensagens com alteração do local de atendimento. O posto está passando por reformas e tem fechado às sextas e sábados, mas essa semana também não funciona nem na quarta nem quinta. Hoje abriu normalmente, mas havia fila e o sistema ficou fora do ar durante boa parte da manhã. Esperar. Algo que não agrada a maioria das pessoas, ainda mais quando se chega cedo para resolver problemas como a emissão de documentos. Agora imagina quando você está na fila e descobre que o sistema não está funcionando. Pois é, quem veio na hora da rodoviária teve que exercitar essa virtude de lidar com o tempo. Há mais de 20 minutos na fila, fui suspenso com o sistema totalmente fora do ar, sem previsão de serviço hoje. A gente ia tirar aquele atendimento de estacionamento, autorização de estacionamento, mas aí está fora do ar. E como se não bastasse, a unidade está passando por reforma na estrutura e com isso os atendimentos na sexta-feira e sábado foram suspensos. Toda reforma é assim, até na nossa casa, né? Nenhuma reforma traz comodidade, ela traz um pouco de transtorno. E a gente sim tem detectado um pouco de fila, às vezes em excesso, quando a gente retoma um serviço, porque essa realmente é uma unidade muito especial e é por isso que estamos tratando dela com o devido carinho, com o devido respeito. Durante esta obra, todo o sistema de ar-condicionado e de segurança está sendo modificado. Agora a obra vai entrar na terceira fase, em que toda essa parte da frente vai ser fechada. Com isso, o atendimento de todo na hora vai ser suspenso a partir de quarta-feira e só vai ser retomado na próxima segunda-feira, dia 30. Quem tiver agendamento para o posto da rodoviária nos dias em que a unidade não estiver funcionando, será comunicado. As pessoas que têm algum agendamento, seja com o Detran, seja com a Polícia Civil, elas serão informadas pelos órgãos do reagendamento. A gente recomenda que os usuários na hora da rodoviária que têm o hábito, se por acaso precisarem nesses dias de fechamento, que busquem as unidades mais próximas das suas residências, que nós temos unidades hoje em Sobradinho, nós temos unidades no Gama, Taguatinga, Ceilândia. Como você viu na reportagem, os demais postos continuam funcionando em horário normal. Mais informações no site nahora.df.gov.br. Já sobre a falha no sistema, o problema já foi resolvido. E a ex-deputada Eliana Pedrosa, de 65 anos, foi confirmada como candidata ao governo do DF no fim de semana. Ela é do PROS e foi escolhida pela coligação formada ainda pelo PTC, PTB, PMN e Patriota. Pedrosa teve 3 mandatos como distrital e disputou uma vaga na Câmara dos Deputados em 2014, mas não se elegeu e ficou como suplente de Zalci Lucas, do PSDB. O vice na chapa é o policial civil e ex-deputado Alírio Neto, do PTB. Ele chegou a anunciar que seria candidato, mas voltou atrás. Em seu primeiro discurso como candidata, Eliana Pedrosa falou sobre eficiência na administração pública e defendeu a integração das forças de segurança. Na sexta, o Partido Novo escolheu por unanimidade o empresário Alexandre Guerra, de 37 anos, para a corrida ao Buriti. Guerra estreia na política ao lado do médico Erickson Blum, como vice na chapa. O candidato falou em renovar a cidade. Ele é conhecido por ter atuado por quase 20 anos na empresa da família, uma rede de fast food. E no cenário nacional, 5 candidatos à presidência da República foram confirmados até agora. Veja só. A convenção do PSL, que oficializou o nome de Bolsonaro como candidato à presidência, foi neste domingo no centro do Rio de Janeiro. Sem alianças com outros partidos, ele vai ter 7 segundos no horário eleitoral. No discurso, o Bolsonaro disse que conta com o apoio de 110 deputados, mas prometeu não fazer loteamento de cargos e ainda reduzir o número de ministérios, vender estatais e cortar gastos. Eu sei o desconforto
que venho causando, sozinho, com alguns poucos polícias do meu lado e amigos, naquilo que chamo de establishment, ou máquina, ou sistema. Sabemos disso. Eu sou o patinho feio nessa história. Havia expectativa de que durante a convenção fosse divulgado o nome de quem vai compor a chapa como vice de Bolsonaro. Só que essa decisão ainda não tem data para acontecer. A advogada Janaína Pascoal, uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, confirmou ter sido convidada. Se aceitar, o PSL vai ser o segundo partido a anunciar chapa completa. O primeiro foi o PSOL, que neste sábado confirmou como candidato Guilherme Boulos, líder do movimento do Sem Teto. Sônia Guajajara, ligada à comunidade indígena, disputará como vice. Como os dois são filiados ao partido, terão 13 segundos na propaganda eleitoral. Os candidatos sonham em atrair o PT se Lula for impedido de concorrer pela Justiça Eleitoral. A plataforma de campanha traz temas caros à esquerda, como reforma agrária, revogação de privatizações e de medidas tomadas pelo governo Temer. Nós não vamos negociar nenhum dos nossos princípios. Nós vamos defender em alto e bom som aquilo que a gente acredita. O que nós vamos fazer é criar condições para governar este país com o povo. Já na convenção do PMN em Brasília, houve confusão. O partido decidiu não lançar candidato e rejeitou o nome da jornalista Valéria Monteiro para presidente, o que motivou o empurra-empurra entre os militantes. Na sexta passada, Ciro Gomes foi oficializado como presidenciável do PDT. Vamos promover um debate fraterno que basicamente comece por respeitar as diferenças, por encerrar a cultura de ódio, por acabar com essa ideia de brasileiro contra brasileiro se ferindo pela internet ou no debate frustrado. Porque é tão grave e complexa a situação que nós precisamos de todas as ideias. Paulo Rabelo de Castro foi confirmado pelo PSC. O economista disse que gostaria de ter uma mulher como vice na chapa. Eu estou conversando com quem tem que conversar, que é com todo o povo brasileiro, espalhando a mensagem do nosso plano de 20 metas que vai fazer a virada do Brasil. E temos um perfil de vice, que é alguém que possa, na nossa falta, no dia seguinte empunhar a bandeira e continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido. Eu, particularmente, ficaria muito feliz se o vice fosse uma mulher, porque as mulheres perto da gente sempre nos deixam fazer menos bobagem. Começa a esquentar a campanha eleitoral. Já estamos aqui com o Sérgio Amaral, acompanhando todo o cenário. Muito boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Rodrigo. A gente viu que não faltou saia justa, né? Não. Essa frase final aí, né, do Paulo Rabelo de Castro, muita gente, muitos aliados dele reclamaram que tentando fazer um aceno às mulheres, que a frase teria tido um cunho machista. A vice, né, a candidata a vice de Bolsonaro, a advogada Janaína Pascoal, essa então deixou uma baita saia justa para o Bolsonaro ao dar uma espécie de puxão de orelha nos seguidores do candidato, né, dizendo que eles não podem agir como se fosse um PT ao contrário. E também teve uma saia justa de quem não é candidato a nada, que é o ministro Carlos Marum, né, que defendeu aí que o novo presidente crie um novo tribunal, seria uma espécie de Supremo superior ao atual Supremo, defendeu a anistia ao Caixa 2 e defendeu também que o brasileiro passe a pagar pelo atendimento no SUS. Quer dizer, aí é uma baita saia justa para o atual governo, para o candidato oficial do governo, que é o ex-ministro Henrique Meirelles, e também para o candidato Geraldo Alckmin, porque até anteontem o PSDB e todos os partidos do Centrão que dão apoio ao Alckmin faziam parte do governo Temer. Quer dizer, defender coisas desse tipo não é bom para nenhum dos dois. E vai dar muito pano para manga ainda, a gente vai acompanhar. Olha, o presidente Michel Temer viaja hoje para o México, onde participa de encontro de presidentes de países do Mercosul e da Aliança do Pacífico. Depois, Temer segue para Joanesburgo, na África, para uma reunião da cúpula dos BRICS. Enquanto isso, Carmen Lúcia assume a presidência do Brasil. Os detalhes chegando com a Renata Dourado, que está de volta de férias. Seja bem-vinda de volta, Renata.
Então estamos aí sob nova direção aqui, né? Sob nova direção, foi legal. Oi, Rodrigo, boa tarde para você, para o Sérgio Amaral, para todos que estão aí nos acompanhando. Essa cena a gente já viu, né? Já é a quarta vez, na verdade, que a gente vê desde abril até hoje a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, assumindo a presidência da República do Brasil. E por que isso vem acontecendo? Em um cenário normal, o presidente da República viaja e quem assume é o vice-presidente da República. E aí tem uma linha aí de sucessão. Depois vem o presidente da Câmara, se ele não puder assumir, o presidente do Senado, e só depois viria o presidente ou a presidente do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que nós não temos vice-presidente da República e estamos em ano eleitoral. E de acordo com a legislação eleitoral, nesses 6 meses que antecedem aí as eleições, teremos eleições em outubro, quem assumir a presidência da República fica inelegível. Obviamente que não é de interesse de nenhum dos dois, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nem do presidente do Senado, Eunício Oliveira. Então, desde abril, o que vem acontecendo? O presidente da República, Michel Temer, viaja para fora do Brasil e eles também viajam. Se não tiver compromisso, inventam aí algum compromisso para fora do Brasil. Desta vez, porque obviamente que isso vem sendo criticado, porque é dinheiro público, né? O nosso dinheiro que eles estão usando também. Desta vez, nós entramos em contato com as assessorias dos dois e eles disseram o seguinte, que eles estão em férias, estão viajando, estão para os Estados Unidos, mas pelo menos não gastaram o nosso dinheiro, estão aí com recursos próprios. Nós temos aí essas imagens do presidente Michel Temer passando uma solenidade, a presidência, né, para a ministra Carmen Lúcia. Como a gente disse, desde abril, é a quarta vez, então, que ela assume a presidência do Brasil e deve ficar até o final dessa semana. Então, o presidente Michel Temer foi para o México, lá ele vai ter essa reunião com os presidentes que fazem dos países do Mercosul, do bloco Mercosul, e também da Aliança do Pacífico. Por sinal, é a primeira vez que os presidentes, os representantes dos dois blocos se reúnem. E, obviamente, que vão tratar, acima de tudo, de comércio, né? Melhorar aí as exportações nesses dois blocos. E depois o presidente vai para a África, como você bem disse, participar daí do encontro do BRICS. A informação de que ele vem aqui para Brasília apenas para abastecer a aeronave e depois segue para a África do Sul. Então, até o final dessa semana, quem está na presidência da República é a ministra Carmen Lúcia. Rodrigo. Obrigado, Renata. Agora, Sérgio Amaral, não passou da hora de mudar essa legislação? Passou e muito, né, Rodrigo? Por vários motivos. Primeiro, com a tecnologia avançada como existe hoje, não tem motivo nenhum, não tem sentido o presidente não poder presidir o país de onde quer que ele esteja, em qualquer parte do mundo. Afinal de contas, se precisar de assinar qualquer coisa, hoje existe a assinatura digital, existe a comunicação via internet, a comunicação via rádio, a comunicação telefônica, hoje é perfeita em qualquer parte do mundo. Então, esse já é um atraso. E outra história é essa jequice, né, de ter que o presidente da Câmara, o presidente do Senado assumir o lugar na viagem do presidente da República, sendo que eles poderiam simplesmente declinar disso aí. Existe até uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral se eles poderiam declinar da posse. E o Tribunal, a Justiça Eleitoral ainda não deu o ar da graça, não decidiu. Agora, não precisava nem disso tudo, né? Bastava eles se licenciarem do cargo. Agora, por que não se licenciam do cargo? Será que eles têm medo do quê? De perder aquele dinheirinho ali de poucos dias? No caso do presidente do Senado, por exemplo, que é um empresário rico, isso aí não vai fazer falta nenhuma para ele na vida dele. Quer dizer, é uma jequice que está mais do que na hora de acabar. Olha, a seguir, o governo pensa em frear facções nos presídios com medidas polêmicas, como o fim das visitas íntimas. Entenda logo depois do intervalo, aqui no Band Cidade.